E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé. Hoje, no dia 9 de março de 2022, às exatas 3h42 da tarde. Hoje, recebendo Claudine Albuquerque como nossa convidada especial. E a gente vai bater um papo, mas para esse papo acontecer, quem vai falar aqui vai ser eu e Amanda Capalbo, Pedro Linhares e João Lucas e Claudine. Pra gente começar um pouco nessa nossa conversa, Claudine, que é cantora, artista, conta um pouco pra gente como foi que começou esse envolvimento aí com a arte. Primeiramente, muito boa tarde, que prazer estar aqui com vocês três, na Rádio Vovó Dedé, invadindo aí mais uma nova mídia da Casa de Vovó Dedé. Prazer imenso estar aqui com vocês. E a minha história com a música, assim, na infância, foi uma coisa muito natural, muito orgânica e muito intuitiva. Na minha casa tinha um brinquedo que era um piano. Né? Era um piano mesmo, só que miniatura, de madeira, normal, só que bem pequeno. E aí eu passava o dia brincando com ele. E assim, eu tive uma infância bem com uma solitude, um babado ali, que eu filha única, né? Só tinha adulto na casa, então a minha brincadeira era ou eu tava com esse piano, ou eu tava lendo, Sim, enfim, sim. eu tava descobrindo coisas ali no meu mundo de criança e geralmente coisas ligadas à música. Mas foi de uma maneira muito intuitiva mesmo. E a partir de que ponto passou, assim, de ser essa coisa intuitiva pra uma coisa mais profissional? Eu fui desenvolvendo, né? Quando eu descobri, assim, nas minhas brincadeiras, ia ligando notas, ia fazendo ali acontecer. E na escola começou a haver esse incentivo à música, Legal. né? E eu comecei a compor, a fazer composições ali com os colegas, com os professores na escola, nos trabalhos escolares. E aí chegou um dia que eu fui apresentar um desses trabalhos e uma das professoras lá, de uma das disciplinas da escola, pediu que eu apresentasse a composição que eu tinha feito no intervalo da escola. Aí eu, tá, e fui. E daí eu comecei a cantar, mas assim, não foi uma coisa planejada, não foi uma Sim. coisa orientada. Eu não fui treinada e desenvolvida, né, assim, conscientemente para a carreira musical. Foi acontecendo naturalmente, como uma grande brincadeira. Eu tinha outros planos profissionais. Esse lado aí da composição, ele existe ainda? Existe demais, né? Eu tive alguns projetos, eu componho bastante, né? Quando a inspiração vem, assim, eu faço várias coisas e deixo lá. Tenho algumas músicas já, algumas composições já produzidas, prontas para serem lançadas. E sempre compus bastante, sempre, sempre, sempre. Eu gosto muito de escutar, de apreciar a música e de pegar essas referências e transformar em alguma coisa minha, enquanto homenagem ou enquanto desabafo, enfim, né? De Pois me é. expressar através da composição. E o que é que vem, geralmente? Fala sobre o que, vai pra que caminho? Geralmente, assim, às vezes vem um protesto, uma revolta, um negócio que começa assim, mas termina sempre se transformando numa mensagem de esperança. Eu acho que essa é a missão, né, da arte. Não sei se quais outros artistas veem dessa maneira, mas eu vejo a minha missão enquanto artista, enquanto compositora principalmente, deixar uma mensagem de esperança. Então, eu acredito que as minhas músicas, por mais que elas tenham ali um viés de reflexão ou de crítica, elas terminam com a mensagem de esperança. E a gente ouviu um pouco sobre Claudine Albuquerque não ser cearense. Foi um baque aqui pra mim. Exatamente, era. É baiana, nasceu ali na Bahia. E o Ceará, quando foi que veio pra cá? Como foi que ocorreu essa mudança, que chegou? A gente, enfim, quer entender um pouco. Eu nasci no extremo sul da Bahia, divisa com Minas Gerais, Espírito Eita! Santo, lá embaixo, lá no fim do Rancho Fundo do mundo. E vim para cá com 14 para 15 anos, porque a gente estava sozinha lá. Eu perdi meu pai muito nova, ficamos só minha mãe e eu. Então ela resolveu, e ela é cearense, então a gente fez aí esse caminho de volta para ela e um caminho novo para mim.
Não foi fácil a adaptação, o primeiro ano foi bem complicado, mas o Ceará é um estado muito receptivo. E desde o primeiro instante, apesar de todas as questões ali envolvidas nessa mudança, que, enfim, né, é outra realidade, é muito diferente. Sim. Sair do interior para a capital, Exato. sair de um clima para outro clima, de um estado tão distante para cá. Mas funcionou. Assim, eu fui muito bem recebida e tinha o apoio dos meus familiares, né, os familiares da minha mãe também, nesse início, nessa adaptação. E foi muito bom. Uhum. E uma pergunta, o que que tu carregou assim de bagagem lá da Bahia em questão assim de quesito histórico e cultural, uma coisa assim, o que que tu carregou, que tu trouxe de lá e que tu carrega contigo até hoje? Olha, Coisa. além da culinária e o S puxado, eu trago muitas experiências musicais, principalmente. A Bahia é um estado extremamente musical, né? Total. E tem é muito específica a musicalidade da Bahia, né? Assim, tem. E eu trago muito isso comigo, trago muito como influência nas minhas composições, as coisas que eu via também, né? Quando morava lá, enquanto não só sociais, assim, mas às vezes as estradas, né? O que você vê nas estradas quando você viaja aqui de uma cidade para outra é diferente do que você vê lá quando você viaja de uma cidade para outra. E eu trago muito isso até hoje, tanto na minha memória, às vezes tem muita saudade, e aí eu transformo essa saudade em música. Que legal. E conta um pouco pra gente, a gente entender um pouco da trajetória da infância ali. Mas quando que a música começou mesmo a ser algo que dava pra viver, que dava pra se tornar um profissional, um artista de fato? Olha, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei meio que tocando, que cantando, e aí na escola eu fui conhecendo pessoas e botando isso pra frente, aí tal hora minha vizinhança toda já sabia que eu tocava. Especialmente, aí um dos meus vizinhos me apresentou para um outro vizinho, que era uma pessoa, foi uma pessoa chave nesse início na minha carreira musical enquanto profissão. Um desses meus vizinhos era Pantico Rocha, que é o baterista do Lenine, né? Sim. Que tem um trabalho autoral incrível também, um grande instrumentista, grande compositor aqui do Ceará, que já tocou com grandes nomes da música brasileira e há muitos anos eu acompanho o Lenine. E o Pantico era meu vizinho. E aí nós fomos apresentados porque um vizinho comum sabia que eu cantava. E olha, eu estava naquela fase de escolher uma carreira, Sim. escolher ali para fazer o vestibular e tudo mais. E ele me apresentou essa pessoa que estava dentro desse universo. Eu não sabia, não fazia a menor ideia do tamanho, né, do conceito e da história do Pantico. Eu só sabia que ele era um profissional da música e que era meu vizinho, e ele foi muito solícito, me deu muitas dicas. Conversou até com a minha mãe para falar sobre essa questão de fazer um vestibular para música e tudo mais, estudar música e viver de música, né? E aí ela foi se abrindo, inclusive, após esse diálogo aí, ela foi se abrindo para essa ideia, foi tendo mais segurança, né? Porque realmente é complicado os pais lidarem com essa questão artística, né? E aí só que aí, além dessa conversa e desse suporte aí, familiar e amigo, ele me convidou, no auge dos meus 16 anos, para fazer parte de um projeto dele, No auge né, dos que era o Punch 16 e as anos. Rochas. Era um projeto de percussões, onde Legal. ele escrevia os arranjos e tinha guitarra, tinha DJ, tinha 3 vocalistas, que éramos o Júnior Manu, a Nárgila, que é a irmã dele, inclusive, e eu. E percussão, enfim, era muito legal. E assim, foi aí que eu ganhei o meu primeiro cachê. E eu vi que, poxa, é possível, né? Eu estava bem encaminhada ali. E aí eu comecei, através desse trabalho com ele, a ter mais visibilidade, a ser convidada para outros projetos, inclusive, dentro do estilo que eu costumava cantar e que eu gostava, que eu tinha mais identificação naquele momento, né? Que era o rock and roll e tudo bom.
E aí foi dando certo, né? As coisas foram acontecendo a partir daí. Fala um pouco sobre essas experiências mesmo com vários estilos, como é que foi no começo, o meio e como tá sendo agora. Assim, eu fui criada muito só, né? Por morar longe dos familiares, Sim. da minha mãe. Os do meu pai eu nem cheguei a conhecer. Perdi ele muito cedo e aí eu fui criada muito isolada ali. E musicalmente eu sofri várias influências externas mesmo, do que eu via na TV. Peguei muita época ali da MTV, Sim. que o rock estava em alta, né? Os meus amigos da escola ouviam muito rock e isso foi me influenciando. Me identifiquei muito com o estilo e eu meio que vivia isso e vivo, eu acho que até hoje ainda vivo, como um estilo de vida também, sabe? Uma maneira de me expressar e de lidar com várias questões minhas e sociais e tudo mais. Mas aí eu também tinha outros lados, né? Tinha as influências do que quando eu vinha de férias aqui para o Ceará, eu ouvia muita música regional, né? Sim. Os meus avós são violonistas, os meus tios são sanfoneiros, né? E todos do interior. E para mim o Ceará, inclusive, era um lugarejo entre Morada Nova e Limoeiro do Norte. Então, para mim o Ceará era aquilo ali, era Sim. aquele pedacinho de sertão cheio de música, com aquelas escalas muito específicas, né? Os modos e tal. E eu fui vivendo aquilo ali, que também influenciou, também, que tem muita relação com o rock, sabe? Não tem a relação talvez estética tão forte, mas é tão forte quanto. E aí essas coisas foram se juntando, essas influências. Eu fui escutando tanto a música brasileira quanto o rock and roll dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80 também, o hard rock ali, dos anos 2000. E aí eu fui formando um gosto musical muito doido. Muito bacana. E você citou que você começou a escutar esse tipo de música, mas eu quero saber sobre cantar, porque antes de começar aqui a rádio, você estava falando que você recentemente começou a cantar música brasileira, que só tinha o costume de cantar música mais internacional. Eu quero saber como está sendo começar a cantar música brasileira, apesar de que você já escutava, só que agora você está cantando. Eu quero saber mais sobre isso. Olha, é muito legal, assim, essa questão. Porque, assim, falar português eu falo ali desde os meus 2 anos de idade, né? Faz um tempo. Faz um tempo. Mesmo assim, cantar em português é diferente. E eu estava acostumada a cantar em inglês, né? Apesar de ter passado por alguns projetos, como o Pante e as Rochas, ligados à música brasileira, há muito tempo o projeto parou e eu não tinha mais prática, né, com a música brasileira. Eu fiquei ali no rock and roll, cantando em inglês, e a minha dicção foi se voltando mais para o inglês, né? Até falando, assim, a gente fica assim com meio fechado, assim, né? E quando você vai cantar em português, isso faz toda a diferença. Porque se você usar ali aquela dicção, aquela colocação, aquele jeito de pronunciar os fonemas, fica estranho, né? E eu tô meio que... E o ritmo também, né? A música brasileira, ela é sinuosa, ela é swingada, ela é bem diferente. E eu tô tendo que fazer o meu corpo se adaptar a essas novas experiências musicais. E tanto na maneira tanto em relação à fonética, quanto em relação à rítmica, enfim. Tem toda uma adaptação acontecendo depois de tantos anos cantando outras coisas, porque, ao meu ver, dá muita diferença. Eu acho que é necessário a gente respeitar essa riqueza da pronúncia da língua portuguesa, da música brasileira. Eu acho que é muito importante. Eu não poderia chegar e cantar música brasileira com qualquer pronúncia, sabe? Eu preciso. E eu estou realmente desenvolvendo aí esse lado através dos desafios, principalmente que a casa de vovó Dedé me proporciona. E nesse caminho de desenvolver um pouco desse cenário mais brasileiro, conta um pouco pra gente quem são esses artistas que vêm tomando posse aí da Claudine Albuquerque, esses cantores que vêm cedendo um pouco de suas canções pra você interpretar. Eu interpreto muito
né? Tenho interpretado bastante artistas cearenses, nordestinos em geral, principalmente pela influência e pelo incentivo da casa, né? A casa de Vovó Dedé me traz aí muitos desafios e muitos convites que me fazem, toda vez que eu subo no palco, eu desço diferente, eu desço com um aprendizado novo, eu sempre digo isso, né? E eu acho que de uns tempos para cá, um artista que eu venho me identificando cada vez mais, interpretando, e através da obra dele é como se eu estivesse conversando com ele, é o Belchior, né? Belchior tem uma obra extensa, intensa, né? Muito admirada, e eu me identifico com as palavras dele, sabe? Sim. Eu vejo força e eu me sinto à vontade cantando. Então vamos ouvir um pouco Claudine cantando Belchior? Vamos sim. Não, ao vivo, Pedro. Tá tudo bem? Tá tudo bem. A gente faz o quê? Vamos ouvir o que? E decide o que é que tá sentindo e se identificando. Ah, bom, quando a gente fala, assim, a música que eu mais cantei, acredito, do Belchior, foi Como Nossos Pais, por vários motivos, e ela foi uma música que eu passei um ano com o coral do Instituto Federal do Ceará, num espetáculo chamado Alucinação, Que legal! que a gente circulou em várias cidades do Nordeste, enfim, vários lugares de Fortaleza, encontros de corais e tudo tudo do mais. álbum. Cantando o álbum Alucinação, no espetáculo Alucinação, né? E era muito lindo e tal. E a gente tinha um solo que era Como Nossos Pais, é uma música que me traz boas lembranças. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pequeno trecho. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Incrível, Claudinha, eu queria te perguntar uma Obrigada. coisa. Como como artista, mulher, pessoa, cantar e qual é o sentimento de cantar? Artistas como Belchior, como, enfim, vários outros. Fala um pouco pra gente da emoção, do sentimento que tá passando aí dentro. Assim, tem várias palavras, tem tantas palavras que chega a dar um tilt. Eu não consigo pensar em uma palavra, Sim. sabe? Mas é um misto de sentimentos, de você carregar um legado, de você ter uma responsabilidade de fazer aquela obra continuar viva, de passar ela para gerações futuras e de também deixar a sua marca. Como Exato. aqueles artistas ali deixaram a marca deles e você tem que fazer com que eles continuem reverberando, você também tem que deixar a sua marca.
E tudo isso se mistura, sabe? E essa música é muito sobre isso, né? Essa música que eu acabei de cantar um trechinho, que a gente acaba sendo como os nossos pais, mas a gente tem que se renovar, né? A gente tem que deixar o legado das pessoas que vieram antes, né? A gente tem essa responsabilidade, mas a gente também tem que fazer coisas novas acontecerem, né? Ainda no clima de Dia da Mulher, que foi ontem, mas deveria ser todos os dias, eu queria saber como é pra você ser uma cantora em uma sociedade machista e se tem muita piada ou interfere nas suas conquistas, tanto no começo quanto agora. Interfere bastante. É uma vida de muita luta, né? Assim, eu sou filha de mãe viúva e quando eu comecei a, de fato, me envolver com a música, o que eu ouvia muito, o que a minha mãe ouvia muito é: isso está acontecendo porque essa menina não tem pai, né? Assim, era uma ofensa à arte, era uma ofensa à minha mãe como mulher, uma ofensa a mim, né? E a gente lida com isso todos os dias, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Enfim. E muitas coisas aconteceram, às vezes muitas conquistas são diminuídas. Existem muitos momentos em que eu conquisto alguma coisa através de muito esforço, de muito trabalho, e aí vem alguém desmerecer isso e dizer que eu consegui porque o produtor queria alguma outra coisa, por exemplo, sabe? Ou eu estou numa reunião de trabalho e a pessoa imagina que é outra coisa, enfim. Aconteceram, hoje em dia não tanto, né? Eu já estou aí há um tempo nessa luta, mas já passei por muitas coisas difíceis, até mesmo com as equipes que eu trabalhei, a minha própria banda, que infelizmente não deu certo, por muitas questões também ligadas ao patriarcado nessa construção, infelizmente, tão difícil da gente fazer cair, né? Porque a gente não quer sobrepujar, a gente só quer igualdade, né? Infelizmente, em muitos momentos isso não acontecia. Eu não conseguia fazer a minha voz ser ouvida, apesar de estar ali cantando, né? E compondo. E houveram muitos momentos em que foi muito difícil, né? Mas eu vejo, né, como uma pessoa que viveu ali o auge dos anos 90 e está vivendo os anos 2020, assim, e dois, né? Mas, assim, é outra década, né? No sentido de outra década. Outro século, né? Outro também. século, né? 3 décadas já. Eu vejo muitas mudanças acontecendo. Eu também não vou aqui dizer e apenas dizer que tá tudo horrível. Tem muita coisa que precisa ser consertada, mas a gente está começando a entender como se posicionar, o nosso lugar e como fazer isso acontecer também. Então, eu prefiro, como já disse anteriormente, sempre concluir com a esperança. E né? diante do que a gente ouviu de que Claudinha Albuquerque está projetando seu legado e fazendo esse legado, fala um pouco pra gente como uma artista que encontrou várias dificuldades por ser mulher, ou por estar em ambientes que não foram favoráveis, ou por isso e aquilo. Conta pra gente qual é o legado que você tá deixando e que quer deixar mesmo pra todo mundo aí. Eu quero, assim, pretendo, né? Eu acho que a minha principal intenção, musicalmente, é deixar o legado da liberdade de expressão, da força da mulher. E não só da mulher, mas de todas as, assim, né? E das minorias também, das pessoas que precisam se posicionar, se colocar, que precisam, que não são toleradas e que merecem ser aceitas. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar através da minha arte, que a arte está aí para isso, para a gente se comunicar. Não é só para a gente mostrar as nossas técnicas maravilhosas e rebuscadas, ela é para a gente se comunicar, senão ela perde a função. E eu acho que a minha função é essa. E quando a gente ouve sobre as composições, que muitas vezes são até muitas de protesto mesmo, a gente tem um pouco desse legado embutido nessas composições. Exatamente, com certeza. Eu acho que é isso que me atrai, tanto nessas composições da música brasileira que tem essa narrativa, quanto nas composições internacionais também, né, de bandas que foram por esse caminho e que às vezes nem tem um trabalho tecnicamente tão grandioso,
que a gente gosta Sim, também, sim. né? E precisa, tem que apreciar várias E coisas. as suas composições, elas trazem isso? Trazem, mas com mais leveza, Aham. assim, sabe? Eu acho que a minha maneira de compor, eu gosto muito do amor, sabe? Eu gosto muito do amor, apesar de cantar de uma maneira mais agressiva e de me colocar musicalmente de uma maneira mais agressiva, ligada ao rock and roll e tal. Eu acredito muito no amor e na força transformadora que ele tem. E eu trago muito isso para as minhas composições, né, para as minhas letras e para as harmonias também, né? Eu procuro passar uma sensação ali que tem a ver com a letra que eu tô propondo. E a gente pode ouvir uma dessas composições, alguma coisa aí que já tenha sido lançado, um spoiler, como vai ser? Pode, eu tenho uma composição, né, que ela já está no Spotify, já está nas plataformas, no Deezer, iTunes e tudo mais. Pode fazer a divulgação, Instagram, qual é o Instagram, qual é tudo, tudo. fala pra gente. É @Albuquerque Claudine no Instagram. E lá também vai ter o link, vai ter tudo. E em breve o clipe dessa música que já foi filmado. Que legal. Falta só ser editado, mas ele já está quase pronto, assim, já foi filmado. As imagens estão captadas e belíssimas. Essa música eu até cantei, tem vídeo dela, inclusive, no Revelarte, aqui da casa de vovó Dedé, que o nome dela é Quimera. Sim. E ela será relançada agora com esse clipe em uma versão de estúdio. Temos uma versão dela ao vivo na TV Dedé, no YouTube, né? E agora ela vai ser lançada ao vivo no meu canal. Ou, ao vivo, vai ser lançada a versão de estúdio, né, no meu canal. E agora eu vou cantar só um refrãozinho de Quimera. Vamos lá. Eu não sei dizer o que me espera, só sei querer e a minha espera é florescer a plantação, o sal do chão que cultivei com a minha mão. E o coração que ainda bate numa batida que eu criei só pra me convencer que vai haver felicidade enquanto eu puder cantarolar o meu sofrer. E pode ser que nesse canto eu encontre o encanto que eu guardei pra você ver. Que o meu amor não tem hora marcada, nem espera nada, mas ainda pode acontecer. Que legal. E eu quero muito trazer um pouco sobre... a gente ouviu Quimera agora. Eu ouvi, assim, pessoalmente no Revelarte. Eu estava lá aqui. Acho que faz um tempo, né? Foi Faz ali um tempo. 2017. 17? Meu Deus, Meu eu ia chutar Deus. 2019. Não, menino, 2019, tá É. certo. Você tem razão, foi 2019. Pois é, 2019 eu ouvi lá, eu tive toda a preparação, vi todo mundo que veio, assisti o show completo. E a gente teve a oportunidade de ouvir a Quimera, mas a gente teve a oportunidade de ouvir várias outras coisas. E eu quero entender um pouco como foi pra Claudine Albuquerque se inserir na casa de vovó Dedé e participar de um projeto como Revelarte. Foi a segunda edição, né? Fala um pouco pra gente como foi participar de tudo isso. Tá, eu cheguei aqui através do professor Lincoln, que é professor de violão. Do IFCE, né? Isso, do IFCE. E ele era meu professor no curso do Instituto Federal. E aí ele era professor aqui também e me trouxe para cá para cantar em um show que ele estava elaborando aqui. Na ocasião eu cantei uma música do Ginga, enfim, foi um desafio. Ele me deu até a partitura, teve toda a preparação. Ele foi muito solícito, eu sou muito grata, inclusive, a ele por várias experiências que tive através dele. Inclusive, foi assim que eu cheguei aqui na casa, né? Através desse contato com ele. Ele que me trouxe para cantar essa música. E aí passaram-se uns dias, né? A equipe aqui da casa me conheceu e assim...
Ai, rolou, né? Deu aquele match, assim, a gente se identificou legal. muito musicalmente, e os corações e as energias, e deu tudo certo. E aí a gente foi desenvolvendo outros trabalhos a partir daí. Aí eu fui cantar bossa, fui cantar choro, eu fui cantar um monte de coisa que me desafiou e me fez crescer muito. E tem sido assim, né? Desde esse período que isso foi em 2017. É isso, por isso que eu confundo. Essa minha chegada aqui na casa de Vovó Dedé foi em 2017. Sim. E aí de lá para cá foram surgindo aí eventos e eu... Conta um pouco pra gente o que é o Revelarte, pro pessoal que tá ouvindo, até mesmo pra quem tem a pretensão de participar de um projeto como esse. Uhum. Ah, com certeza. Aí, né, de 2017 para cá, eu fui fazendo algumas coisas, mas eu não tinha um show meu, um show da Claudine Albuquerque, né, apresentando o meu nome enquanto artista. Eu fiz parte de alguns especiais de música brasileira anteriormente. E aí, em 2019, surgiu o projeto Revelarte, né, que tem esse objetivo de fazer um show de um artista que esteja em um momento da carreira dele que ele precise ali ser impulsionado, precise ter um material gerado para se projetar musicalmente, profissionalmente no mercado musical. E aí surgiu a proposta do Revelarte, que tem um site onde você se inscreve, né, o revelarte.com. E aí eu me inscrevi no Revelarte. E tem 3 categorias. Eu me inscrevi na categoria sênior, que é a categoria de quem já era ali da música, Sim. né? Mas tem a categoria iniciante também, ou seja, é um projeto que é Bem amplo, né? bem amplo, vai atender a pessoa que está começando agora e a pessoa que já tem uma certa experiência e quer se recolocar no mercado, como era o meu caso naquele momento. E aí eu fiz a minha inscrição, fui chamada para participar do projeto e deu tudo certo. A gente pode ver um pouco algumas imagens do projeto da Claudine lá. Em 2019, um artista já faz 3 anos, né, que passou em Revelarte. Foi o segundo Revelarte, né? Foi. Teve Muita o primeiro do Bruno Leicão e o segundo foi o meu. Muita coisa mudou, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso depois de assistir um pouco. Vamos lá ouvir. Qual é a música, tu sabe aí, Pedro? Vamos ouvir um pouco de The Winner Takes It All. Vamos lá. I don't wanna talk about the things we've gone through. There is hurting me. Now is history. I've played all my cards, and that's what you done too. Nothing more to say.
just shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The shadows will decide the likes of my abide. It's specters of the show, always standing low. The winner takes it all, the losers have to fall. I love and I pray. Why should I complain? The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it E voltando um pouco, a gente sabe que se passaram 3 anos, Claudinha, então conta que isso tá tudo bem. Podemos... Tudo bem? Vamos lá. Passaram 3 anos aqui desde The Winner Takes It All, aí no dia 28 de agosto de 2019. Fala um pouco pra gente o que mudou nesses 3 anos, assim, numa maturação mesmo. A maturidade da Claudine como artista, como musicista, cantora, evoluiu, como foi? Demais, demais. O Revelarte, principalmente, né, não só o tempo em si, mas as oportunidades que eu tive nesse tempo, nesse período, através inicialmente do Revelarte, me fizeram repensar muita coisa, aprender muita coisa, me reposicionar em várias questões, tanto questões musicais mesmo, novas técnicas que eu fui aprendendo, né, em relação à música brasileira, em relação a outros estilos também, em relação à mesma música internacional, mas aprendi técnicas novas, a me posicionar profissionalmente também, como cantora, como profissional, como uma gestora da minha carreira. A questão do figurino, do que eu vou passar com a minha imagem, por exemplo, do Revelarte para cá muita coisa mudou, né? Até, principalmente, eu acho que a maior das mudanças foi a questão da aceitação, da autoaceitação, né? Que fez toda a diferença nos mínimos detalhes, desde a roupa que eu visto até a maneira como eu arrumo o meu cabelo, né? Que eu passei ali pela transição, alisava o cabelo, deixei os cachinhos rolarem novamente, como há muitos anos eu não via. E tudo isso fez parte de um processo de aprendizagem, de reposicionamento pessoal e profissional. Muita coisa mudou na minha carreira dessa oportunidade para cá. Quer falar, João? Não, pode falar. Empapar, vai os 3, vamos. Quem ganhou? Vai. Falando. Ai, tudo. Vai primeiro, eu deixo. Eu queria saber, tipo assim, algo muito interessante de perceber a interação do artista com o público. E você já apresentou em vários palcos, Teatro José de Alencar, São José. E não é algo novo, mas eu queria saber se até hoje, como é essa interação? Como era no começo, como é hoje? Se ainda te deixa nervosa? Como que é? Me deixa sempre com muita expectativa. Não é um nervosismo, aquele nervosismo de insegurança, né? Mas é sempre muita expectativa.
porque eu não sei o que me espera, sabe? Eu não sei o que aquelas pessoas estão esperando de fato. Eu só sei que eu quero compartilhar o que eu preparei para elas, né? E é sempre uma coisa que me deixa assim, meio, ai, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E em todos os palcos que eu passei sempre teve isso, né? Já passei por palcos muito diferentes, de grandes festivais ou de barzinhos, né? Ou de um teatro lotado, como o Teatro José de Alencar, ou sei lá, um evento particular, sabe? E O chuveiro. ou o chuveiro também acontece, né? E sempre tem, eu crio o gato sempre fica lá É. esperando, né? Fiscais de banho que são. Então, sempre tem um público ali específico que está esperando alguma coisa de você. Isso sempre me deixa assim com expectativa e Acho que os gatos borboletinhas no gostam. estômago. Não, os meus particularmente não. Se vocês Não olharem gostam? no Instagram, vocês vão ver que eles tentam, tipo, Sair me do matar, banheiro. assim, quando Ah, eu tá. tô... Mas, bom, participar do Rebelarte fez com que você tivesse outras oportunidades, né, no meio musical. E uma dessas oportunidades, eu acredito, que foi cantar na Cantata da Esperança, que ocorreu no final do ano passado, que inclusive foi a primeira vez que eu tive que cantar ao vivo. Eu cheguei na casa no final ali de 2020, não acompanhei muito as coisas que aconteciam ali no palco, porque eu sempre estava aqui em cima, então eu meio que não acompanhava, só pela internet mesmo. Mas ao vivo, eu tive que cantar pela primeira vez lá, então eu quero saber como foi essa experiência de tocar lá no teatro, numa final de um grande festival internacional que a casa fez. Eu quero entender mais sobre isso, porque eu realmente me encantei, tanto que eu e os meus amigos, no caso, a gente foi, não sei se vocês se lembram, a gente foi, depois do que acabou, a gente foi lá no camarim. Sim, de eu Baruzá. Sim, tava eu, meu irmão, tava a Sofia, Eu fiquei muito feliz. Foi muito legal. Mas enfim, eu quero saber de você agora. Eu fiquei muito feliz. E aquele dia foi, para mim, inclusive falar com vocês lá no final, foi assim a certeza de que, poxa, deu certo. Sim. Sabe? Porque aquele dia, aquele momento foi muito especial por vários motivos, tanto pelo objetivo, né, o tamanho do evento em si. Foi a primeira vez que eu cantei com orquestra. Eu Como foi? Nunca tinha passado por essa experiência antes. Foi muito louco. Mas teve um ensaio, uma preparação, como foi isso tudo? Teve uma preparação, né? Alguns dias antes eu recebi o arranjo e conversei com o maestro e, né, com o Evelter, o diretor do show e tudo mais, do concerto. E fui tendo ali uma base, né, um suporte para que o arranjo acontecesse, eu conseguisse me encontrar a minha melodia dentro daquele arranjo e de tudo que estaria acontecendo Sim. ao mesmo tempo, né? Afinal era uma orquestra. Mas mesmo assim, na hora foi muito emocionante, foi realmente emocionante. Com certeza. A minha mãe estava lá, né? O meu namorado, enfim, as pessoas que convivem comigo, que eu amo e que me incentivam, os meus amigos. As pessoas aqui da casa de Vovó Dedé, né, equipe, que ainda, além de tudo, ainda tive a honra de cantar uma música feita pelo seu Mansueto, Exatamente. pela Dona Regina. Isso que eu ia te perguntar um pouco, falando um pouco da cantata. Eu te entrevistei ali no final, eu lembro. Mas eu não lembro se eu fiz essa pergunta, que eu não, enfim. Como foi mesmo cantar uma música que tem muito peso para a história da casa de Vovó Dedé, para a história dos fundadores, que são a Tia Regina e o seu Mansueto? Como foi, assim, entrar nesse ambiente da música brasileira, como a gente ouve várias vezes aí na tua fala, de adentrar um pouco nesses fonemas, e é uma coisa mais de um swing maior, e aí agora a gente tá falando de uma música que ela traz, que fala sobre Deus, sobre amor. Como foi pra ti? Foi muito emocionante. Foi um momento assim, eu já tinha cantado uma música, né? Eu cantei 2 músicas na cantata. Sim. A primeira música foi Sailing, do Rod Stewart. Foi meio que a minha área de conforto ali, né? De cantar música internacional. O desafio, de fato, era lidar com a emoção de cantar com orquestra pela primeira vez, né? E toda a parte técnica envolvida nisso. Mas quando eu retornei para o palco para cantar a música,
da Dona Regina e do Seu Mansueto, aí foi uma outra atmosfera imensa, muito forte. A letra da música é muito linda. Eu sabia e sei, sabe? Eu entrei ali consciente do valor, sabe? Não tem preço, mas do valor daquela canção, do tamanho daquela canção. E eu entrei assim, poxa. Mas eu não entrei me sentindo pressionada. Eu preciso cantar bem. Eu entrei honrada, sabe? Eu entrei no palco feliz pela oportunidade de transmitir a mensagem daquela canção linda, linda, linda. Sim. E era cantando e me arrepiando. E eu procurava, eu olhava para as pessoas na plateia e para a própria orquestra que estava um pouco atrás. E eu ficava assim, era como se eu tivesse, ao mesmo tempo que eu estava ali cantando e transmitindo aquela mensagem, eu estava apreciando também, sabe? E como é, diante de tudo que a gente acabou de conversar, Revelarte, Casa de Vovó Dedé, carreira, qual é a visão da Claudine pro futuro? O que é que se espera, o ponto de vista como artista mesmo? Assim, o meu ponto de vista e o que eu espero para o meu futuro, de preferência assim para um futuro bem próximo, é tecnicamente lançar o clipe de Quimera, que eu cantei aqui um trechinho. Depois eu tenho mais 2 lançamentos já engatilhados, já do jeitinho, músicas já produzidas, só para fazer o clipe e Sim, lançar. jogar, né? Enfim, eu tenho alguns objetivos em relação a lançamentos de música autoral. Continuar descobrindo, continuar estudando, porque eu acho que a gente, enquanto artista, tem que se renovar. Claro. Né? Não consigo ficar só reproduzindo a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. Eu preciso aprender, eu preciso fazer isso por mim, primeiramente, e pelas pessoas que me acompanham, para que juntos a gente possa estar sempre se transformando e aprendendo coisas novas. E o meu objetivo é esse, né? A curto, médio e longo prazo é fazer os meus lançamentos. Tenho aí umas coisas também, umas novas áreas que estão começando a acontecer. Né? Estou aprendendo aí outras funções como comunicadora e logo vocês vão ver. Uma coisa que a gente ouviu aqui foi música brasileira, a gente depois ouviu música autoral, mas o fundamento lá do rock and roll, que foi o que a gente ouviu desde o começo, a gente não ouviu. Então eu queria pedir agora um rock and roll de Claudine Albuquerque, vamos ouvir. Ai, vamos, calma, que eu vou até me preparar. Essa música que eu vou cantar, ela foi gravada originalmente a capela, né? Então ela vai acontecer. Sempre que alguém me pede assim um rock and roll a capela, eu me lembro dela, por ter sido gravado e por ser da minha diva master do rock and roll, Janis Joplin, né? Então vamos lá. Vamos. Oh Lord, won't you buy me and Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime with no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me and Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Oh Lord, won't you buy me and Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime with no help from my friends. Oh Lord, Deus. won't you buy me and Mercedes Benz?
Claudine, uma coisa que eu queria muito saber, assim, ao longo do processo de cantora mesmo que a gente tá ouvindo aqui, a gente não ouviu muito sobre essa parte técnica, como que ela foi absorvida. Porque existe muito, acho que cantar rock sem técnica é muito difícil, acho que não existe. E, enfim, no pessoal mesmo, a gente ouvindo aqui, a gente vê muito essa técnica na música brasileira também e tudo isso. Como é que ela foi introduzida? Como foi que Claudine Albuquerque aprendeu, assim, como cantar isso, como cantar aquilo? E como é ver que você faz isso, sabe? Como é... Ó, assim, foi realmente de uma maneira muito intuitiva, porque eu venho de uma família simples e eu não tive condições, e do interior, então eu não tinha muitas oportunidades de fazer uma aula de canto, né? E aí eu comecei a fazer outras coisas, reproduzir mesmo. Eu escutava e copiava o que eu estava ouvindo ali, tentava reproduzir, imitar. Foi de uma maneira imitativa Sim. que o meu aprendizado musical começou em relação ao canto. Escutava ali os artistas internacionais ou não e tentava imitar o que eu estava ouvindo. E aí deu tudo certo. Mas em relação a uma técnica mais de partitura e de entender isso e aquilo, quando foi que começou? A gente ouviu ali o FCE, teve uma ajudinha, como foi? No IFCE eu fiz o curso de instrumento musical, né? Curso técnico em instrumento musical, violão. E tinha as disciplinas, né? Ai, agora eu esqueci as disciplinas, gente. Sim, e sobre essa questão do aprendizado musical, eu tenho algumas condições que eu nasci com elas e ao longo do tempo elas foram se desenvolvendo ainda mais, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que isso me gerou alguns problemas, mas também me deu algumas, né? Algumas qualidades ali, algumas facilidades, como os hiperfocos. E um deles é essa questão musical. Então, se tornou uma coisa... Eu fiquei muito curiosa com a música, né? Com a musicalidade, então essa reprodução da música ficou mais fácil. Mas quando eu cheguei no ensino regular da música, que foi quando eu cheguei no IFCE, aí já tive mais um pouco de dificuldade. Porque, enfim, eu tinha que lidar ali com o aprendizado da teoria musical, ler partitura, enfim, né? E todo aquele negócio meio matemático da coisa que não era total intuitivo, matemático, né? Não era intuitivo, era de fato uma coisa que precisava ser calculada. Demais. E aí eu, socorro! Mas eu fui até o final com a ajuda dos meus professores maravilhosos. Todos, assim, o IFCE é fantástico. E esse contato com os instrumentos, ele veio a partir de onde? O que ele hoje determina pra ti, sabe? Contato com os instrumentos, ele veio antes disso, né? Antes do Instituto Federal, até porque na época que eu entrei no Instituto, você já tinha que tocar um pouquinho para entrar. Música é um negócio muito louco, né? A gente vai fazer faculdade de música já tendo que saber tudo. Exatamente. Aí eu, peraí, o que eu vou fazer? Aí, quando eu comecei a cantar, assim, ainda lá na Bahia e tal, que eu cantava mais por hobby, eu comecei a me interessar pelo violão, né? Que era um instrumento mais fácil de adquirir, né? E também que tinha mais a ver com rock and roll, né? Naquele momento que eu estava vivendo ali. E aí por esses e outros motivos, vamos para o violão. Aí pedi o violão, minha mãe me deu. E eu comecei a pegar, na época a gente não costumava usar a internet tanto quanto hoje para ler cifra. Comecei com a cifra, claro, né? Foi totalmente na raça, assim. E aí eu comecei a ler as cifras e olhar as posições nas revistinhas que a gente tinha na época de música popular, de rock and roll, música pop, enfim, né? O que estava ali, que era hit no momento, ia para as revistinhas. E eu pegava essas revistinhas e ficava lá tentando. Aí na escola começou a ter aula de música também com professores, que também não eram assim profissionais formados em música. Eles eram músicos da noite, mas tinham uma experiência e me passaram alguns toques de como
me posicionar, como lidar com o instrumento, e aí eu consegui desenvolver mais um pouco. Mas até chegar no ensino da música da maneira como ele deveria ter começado, levou alguns anos. A gente tem ainda 5 minutinhos, mas pra gente já encerrando, fala um pouco pra gente o que é ser artista pra ti, o que é viver de música e o que é, enfim, todo esse processo que tá acontecendo aí. Ser artista, para mim, é comunicar. Comunicar coisas grandes, coisas sérias ou coisas leves. O artista do entretenimento, ele também é artista. Embora o meu estilo de arte ele seja um pouco mais denso, talvez, Uhum. mas eu não sou aquele tipo de artista que desmerece o artista Sim. de entretenimento, porque o entretenimento é importante, ainda Claro. mais no momento que a gente está vivendo, que é tão delicado, que a gente já tem tantas dores, tantas dificuldades. Tem horas que a gente merece, a gente precisa só relaxar e se divertir. A gente precisa Sim. desses artistas também, né? E a arte, ela tem várias funções, né? Entre elas essa de trazer leveza para a vida da gente. Não só reflexão, mas também leveza, bem-estar, né? E ser artista para mim é isso. É atuar em vários... É cura, sabe? É curar a sociedade mesmo. E agora eu queria pedir uma saideira, o que tiver dentro de ti, o que tu quiser soltar pra gente. Vamos ouvir aí o que tiver à disposição. Ai, agora eu fiquei até emocionada. Quero dicas, pera. Vai? Gente, é ao vivo mesmo aqui, vocês não estão entendendo Total. o babado. Eles têm o roteiro deles, mas aqui, Na ó, cabecinha, né? na cabeça deles, é tudo assim, e eu tô aqui, ó, o que é que eu vou cantar agora? Eu vou cantar... Vai cantar. Vamos Não sei lá. que seja muito especial pra você. É uma coisa que tiver aí dentro, que sempre tá, que sempre vem. Tal hora eu cantando Evanescência aqui. Vai! Não, gente, eu não vou fazer isso hoje, não. Não, mas hoje, qualquer mas coisa... na próxima a gente vai pedir. Mas no meu canal vocês vão achar uns negócios lá, uns Evanescência e tal, porque, né, a gente é bem roqueirinha dos anos 2000, tudo bom? Vou finalizar aqui cantando... Cri, 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 cri. Muito boa a música. Pois é, sobre isso. Gente, me pegaram vocês. Pode ser. Uma coisa que me interessou muito, é um desafio, né? Eu acho que a música brasileira é um desafio muito forte aí pra ti. Mas eu quero ouvir uma bossa nova e a gente ouviu. Vamos finalizar com uma música bem leve. Bossa é o maior desafio da minha vida, Por quê? porque ela é muito suave. É, tem que sussurrar. E eu a vida toda ouvindo música é. nordestina, ouvindo rock and roll. Ai, Aquele não, drive, aquele... Yeah. Não existe, né, na bossa. não existe. Inclusive, eu passei poucas e boas para aprender a cantar bossa e espero... Vocês vão me dizer agora se eu estou no caminho Vamos deste lá. aprendizado. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar de que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, calado assim, colado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você
longe de mim. Incrível, então essa é Claudinha Que bom. Albuquerque, artista, mulher super versátil, que vai do suave ao grave, ao grito, ao sussurro. Muito grito e tudo bom. E vai ter muito aí durante essa carreira. A gente vai ouvir falar muito sobre Claudinha Albuquerque. Então a gente tá aqui às exatas 4h43 da tarde, 1 hora de programa do dia 9 de março de 2022. Agradecendo pelo bate-papo, pelas cantorias, enfim, pelos shows e tudo que a gente obteve aqui durante essa 1 hora de conversa. E Claudine, é isso. Gostaria muito, muito, muito de agradecer por todo esse carinho pela casa, esse comprometimento com a gente de estar aqui hoje. E é isso. Muito obrigado. Desejo muito sucesso, que tudo ocorra como planejado, que Quimera seja lançado, que os próximos lançamentos venham com tudo. E é isso. Vamos Muito obrigada. encerrar. Muito obrigada a vocês e até a próxima. E você ia falar alguma coisa e eu lhe cortei. Nada, não. Até a próxima, porque vai ter próxima. Claudine volta aí. Já estou me convidando, porque eu sou já dessas. estamos. Eu estou te convidando. Você vem, total. Ó. Antes do seu convite já tem o meu. Você já vai estar aqui na próxima. Só marcar dia, horário. E é isso. Muito obrigado. Beijão. Amanhã. Até amanhã. A gente volta amanhã.